E aí, criatura divina, tudo bem com você? Comigo tudo maravilhoso e ficando cada dia melhor. Espero que seja assim na sua vida também. Hoje eu quero falar sobre gratidão. Gratidão é bem interessante, né? Porque a gente imagina que a gente já tem. A gente já é grato porque a gente agradece as pessoas, né? Pela rua, pelo caminho. E um belo dia eu estava assistindo, vi um vídeo, né? Sobre gratidão de uma das minhas mentoras, Márcia Luz, uma ruiva que fala bem alto, toda espalhafatosa. E aí eu achei bem interessante, né? Primeiro eu assisti, porque inclusive ela fez ela foi defender tese nos Estados Unidos, né? E é bem interessante que aí ela dá as explicações, a carreira dela toda é em volta da gratidão, né? Pelo menos os últimos anos, né? E ela explica as diversas formas de gratidão, o Ho'oponopono da gratidão, diversas outras coisas que ela fez. Mas o que é bem interessante é a colocação que ela faz sobre a gratidão, né? Que além da gratidão ser algo que nos transforma, ela tem um apelo que é o de mudar a nossa frequência, né? A forma como a gente utiliza a gratidão hoje em dia, né? Como a gente foi educado a ser grato, é uma forma formal. A gente agradece porque as pessoas fizeram alguma coisa pra gente, né? E se a gente for realmente a fundo, a gratidão ela é muito mais que isso. Ela tem o apelo de você realmente conseguir perceber as bênçãos, as maravilhas, as coisas que você ganha o tempo todo e que vem para você assim, de forma despretensiosa, que já estão ao seu alcance, né? As coisas, o ar que a gente respira está aí de graça, né? E a gente agradece por ele, né? A gente nem tem o hábito de agradecer. E essas coisas todas, elas chegam pra gente muitas vezes de uma forma inusitada, de uma forma natural, uma forma simples. E a gente ganha esses presentes da vida, do universo, das pessoas à nossa volta, e a gente não consegue ser grato. A gente tem que ser grato pela pessoa que passou um tempo dedicado a desenvolver transporte, né? Os meios de transporte, se a gente for pegar, são muitos os meios de transporte, né? E quantas fases já tivemos de meios de transporte, e hoje a gente está aí, além de uma abundância de meios de transporte, a gente consegue se locomover com uma velocidade imensa, né? Seja através de carros, de navios, de trem, de aviões, né? A gente tem formas de transporte muito rápidas, confortáveis, né? E aí lá atrás uma pessoa decidiu que ia colocar motor na carroça. E aí esse daí foi o primeiro veículo. Inclusive outro dia eu assisti um documentário, um pequeno documentário a respeito do cara que fez o primeiro modelo de carro, né? Ele não conseguiu estar vivo para ver o carro dele funcionando, e a mulher dele, foi uma mulher, hein? A mulher dele foi a primeira pessoa a conduzir um veículo motorizado, né? E era um formato assim meio que de charrete, né? Que era uma charrete, né? Mas era um formato meio que parecido com a charrete. Ela tinha assim uma manivela na mão. E saiu dirigindo pela Europa, né? Acho que foi pela Europa. Saiu dirigindo para provar para as pessoas que era possível um veículo motorizado locomover uma carroça. E assim a gente teve o primeiro veículo motorizado para poder a gente estar se locomovendo com mais facilidade, né? E aí é bem interessante, né? Gratidão imensa a esse homem que dedicou anos da vida dele para estar fazendo, né? Para estar pensando em como ele ia encaixar uma coisa na outra, como ia fazer as engrenagens funcionar. Inclusive morreu sem ver isso, né? E
Nós estamos hoje aí, tem veículos que rodam a cento e poucos quilômetros por hora, mas tem veículos que rodam a quase 400 quilômetros por hora, né? E aí tem veículo que é só para passeio, tem veículo que é para corrida, tem veículo que vai para o campo, né? Que tem tração 4 rodas. Aí, dessa ideia dele saiu diversos veículos motorizados de 4 rodas, né? Saíram de 2 também, e aí saí. Por gratidão infinita por nós termos pessoas que se dedicam com tanto afinco, por tanto tempo, que ele podia ter desistido no meio do caminho. Viria outro para descobrir? Sim, viria outro depois de alguns anos, mas ele foi persistente, né? E aí eu tô falando de veículo automotivo, mas tem tanta coisa para a gente agradecer o ar que a gente respira, o sol que nos aquece diariamente, aquece o nosso planeta, aquece os nossos alimentos para crescer, para fazer a fotossíntese. Gratidão aos pássaros que ficam cantando para a gente, gratidão aos outros animais, inclusive aos nossos animais de estimação, né? Gratidão ao nosso pai e à nossa mãe, que em um momento eles se uniram para que a gente nascesse. Se não fosse a existência dos dois, nós não teríamos nascido. E aí vem a existência anterior, que foi dos pais deles, e dos pais e dos pais e dos pais, né? E a todos os nossos ancestrais. Aí a gente pode ter gratidão pelos nossos irmãos, que nos ajudaram a gente a passar por tantas fases, né? A gente evolui tanto com os irmãos, né? Seja os irmãos de sangue, seja os irmãos de caminhada. Gratidão pelo trabalho que a gente tem, que faz com que a gente possa desenvolver as nossas habilidades. Gratidão pelos agasalhos, pelos tênis, pelos chinelos, chinelo de dedo, chinelo de tira, chinelo, meu Deus, quanta coisa, pela roupa, as roupas mais confortáveis, as roupas de algodão, as roupas sintéticas, né? E a gente às vezes não consegue ver. E aí se a gente parasse para dedicar assim, um pouco de tempo, né, para pensar e para realmente a gente ser grato, eu poderia pegar agora um exemplo, né? Tá aqui na minha frente esse prendedorzinho aqui de cabelo. A gente viveu sem ele, mas ele ajuda tanto, né? No nosso dia a dia. Tá com calor, vem aqui, dá uma arrumadinha aqui no cabelo, aí coloca o prendedorzinho aqui, aí o cabelo fica mais ou menos organizado, tá com frio, solta. Ele pode servir para outras coisas, que no fundo a gente acaba arranjando até outras coisas para fazer, né? Aí tem um item que assim, caneta, gente, daqui a pouco tá em desuso, né? Que hoje em dia é celular. Quantos anos, quantos milênios, né? A caneta aí, caneta, lápis, borracha, nos acompanhando, né? E hoje, nos dias de hoje, vamos parar para pensar em algumas coisas assim que são um pouco mais atuais, né? Fita adesiva. Você já pensou que a fita adesiva, ela serve para um montão de coisa? E aí, se não tivesse a fita adesiva, a gente teria que estar usando cordão, e aí enrola cordão, e aí desenrola cordão, e aí guarda cordão, porque vai precisar muitas vezes do cordão. E hoje a gente já tem a fita adesiva, que embala a caixa, que cola as coisas na parede, nos armários. Meu Deus, quanta coisa a gente consegue fazer com uma fita adesiva, né? E coisas, papel higiênico. Já pensou a gente sem papel higiênico? Não muito tempo atrás, as pessoas do interior não tinham papel higiênico. 50 anos, 50 e poucos anos, olha, lá no Ceará, que é de onde eu venho, 50 anos atrás tinha muito lugar que não tinha papel higiênico. Papel higiênico era item supérfluo, item
que não dava nem para pensar, estava fora da realidade das pessoas, né? E a gente hoje em dia, além de ter papel higiênico lindo, maravilhoso nos nossos banheiros, a gente tem a infinidade de marca, com infinidade de tipo. É o bom, é o médio, é o mais ou menos, é o triplo camada, dupla camada, não sei o que de camada, e aí sempre para facilitar a nossa vida, né? Ventilador. Ai, que delícia. Ar-condicionado. Tem gente que tem ventilador e prefere, tem gente que tem ar-condicionado, não vive sem, seja no inverno, seja no verão. Então a gente ganha tanto presente, é tanta gente se dedicando a fazer as coisas para poder a gente ter mais conforto, para a gente ter muito mais disponibilidade, muito mais facilidade, conforto, facilidade. E tá tudo aí disponível pra gente, né? Alguns com preço totalmente acessível, outros com preço não tão acessível, mas essas coisas estão aí disponíveis pra gente e tem sempre alguém pensando e querendo inventar alguma outra coisa para suprir uma outra necessidade nossa, né? E aí às vezes vem aquele, porque vai acabar o mundo, porque vai destruir tudo, porque vai fazer tudo, ou então, para onde a gente vai colocar todo esse lixo, que eu também questiono, né? Mas no final das contas o nosso planeta ele se reinventa, ele acaba dando um jeito dele viver novamente, renascer das cinzas, né? Ele acaba conseguindo se reestruturar, se reorganizar e a gente acaba tendo de novo as coisas disponíveis pra gente, né? Então, voltando a falar da gratidão, né? No trecho da mensagem da Márcia Luz, é assim, a gratidão transforma, esse é um dos cursos dela. E aí ela, nesse A Gratidão Transforma, ela fala, são 33 dias para poder você se transformar. E aí ela tem lá as sequências de exercícios, né, de treinamento. Mas realmente a nossa vida muda bastante quando a gente começa a ficar grato. Quanto mais a gente fica grato, mais a nossa vida se transforma, mais a gente recebe bênçãos, mais a gente recebe coisas que nos dão motivos para ser mais agradecido. Então vamos exercitar a gratidão na nossa vida, com as pessoas à nossa volta, com as pessoas à volta da nossa volta, né? Que são diversas camadas, para poder a gente ter uma vida cada vez mais abundante, mais gratificante, mais alinhada com as grandes mensagens. Pode-se dizer com as grandes mensagens divinas. Eu quero agradecer a sua presença, eu quero agradecer a sua atenção, desejar para você muita paz, muita saúde, chuva de bênçãos na sua vida e de sua família. Que Deus abençoe você, lhe dê muita paz, saúde, prosperidade, sucesso, que sua vida fique cada dia mais repleta de gratidão. Namastê, muito obrigada por tudo e até breve. Sucesso!